Olá, eu sou o Dr. Adolfo Gabriel e no assunto de hoje nós falaremos sobre o HPV, o papiloma vírus humano. Qual a importância do HPV e por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? O HPV, ele é o causador das lesões de câncer do colo do útero. E isso é um fator extremamente importante na questão de saúde da mulher. Tipos de HPV. Existem duas classes, são dois tipos de HPV. Existem os subtipos de baixo risco, que são aqueles subtipos responsáveis por gerar lesões verrucosas, o famoso condiloma acuminado. Do outro lado, existem os HPVs de alto risco, também conhecido como subtipos oncogênicos, que são responsáveis por provocar lesões cancerosas, podendo ser tanto na vulva como na vagina, mas principalmente no colo do útero. Eles promovem duas alterações que valem ser citadas, que são a questão do efeito citopático, que é a promoção de alterações celulares no colo do útero, e também o efeito neoplásico, que é a questão de provocar o câncer no colo do útero. Como é feito o diagnóstico dessa paciente? A paciente é acompanhada com exames de Papa Nicolau, onde você consegue identificar alterações que podem sugerir essa doença. Vamos começar a falar um pouco sobre essa alteração que pode ser provocada pelo HPV. Existem três tipos que você tem: o ASCII-US, ASCII-H e o AGC. O que é isso? O ASCII-US são atipias de células escamosas de baixo grau de significado indeterminado, que em geral regride espontaneamente. Então essa paciente precisa ser acompanhada com exames de rotina, repetindo o Papa Nicolau em 6 meses. Se esse resultado persistir, ela é encaminhada para a realização de colposcopia. Já a paciente que apresenta o resultado de ASCII-H, uma atipia celular de alto grau, é uma paciente que não se pode excluir o risco de uma neoplasia. E essa paciente precisa ser encaminhada diretamente para a colposcopia. A alteração AGC, que é a atipia de células glandulares, você também precisa encaminhar a paciente para a colposcopia por uma avaliação mais detalhada. Essas lesões que eu acabei de citar, elas podem ser provocadas pelo HPV, mas nem sempre elas são alterações desencadeadas pela infecção do HPV. Outras alterações que nós temos que podem ser diagnosticadas nos exames de Papa Nicolau e colposcopia são as alterações dos NICs, as neoplasias intraepiteliais cervicais, que são divididas em 1, 2 e 3. O NIC1 é uma alteração de baixo grau. Assim como o ASCII-US, quando é identificado, o NIC1 ele tende a regredir espontaneamente. Essa paciente precisa ser acompanhada com exames de rotina de 6 em 6 meses. E ela só vai precisar de um tratamento a mais se esse resultado persistir por 2 anos. Em geral, essas pacientes, sobretudo as pacientes mais jovens, tendem a ter uma regressão do quadro e esse resultado não mais ficar presente e a paciente seguir normalmente a vida dela. Já as pacientes que são identificadas e diagnosticadas com os quadros de NIC2 e NIC3, elas precisam ser encaminhadas para a cirurgia de conização. E esse é o tema que eu vou continuar falando agora. A conização é uma cirurgia onde a gente remove um pedaço do colo do útero. Como eu explico para as pacientes, é como se fosse um chapeuzinho de aniversário, onde você vai retirar todas essas células ao redor do orifício externo do colo do útero e aprofundando no canal do colo do útero, onde podem estar presentes essas alterações provocadas pelo HPV. Essa cirurgia pode ser feita por duas formas. A cirurgia onde falamos sobre cirurgia com bisturi, lâmina fria, é uma técnica que tem um pouco mais de risco de sangramento. Então, você tem que ter uma técnica adequada, um profissional especializado para o procedimento. Mas o benefício dessa técnica é que você garante as margens livres, você não compromete a ressecção da doença e você consegue, na avaliação do patologista, uma precisão maior de saber que toda a lesão foi removida. Já o outro tipo de cirurgia é o CAF, a conização de alta frequência.
Você consegue, com o uso de energia, fazer essa mesma ressecção, com um quadro de uma hemostasia mais regular. Então, diminui o risco de sangramento. Em contrapartida, você tem o risco de você comprometer as margens da lesão e aí gerar a dúvida se não estiver completamente dentro da área ressecada, se alguma doença ficou lá residual no colo do útero. Então, se as lesões não são visualizadas por completo, quando você faz a colposcopia, indica-se que você faça a técnica de bisturi por uma cirurgia a frio para você preservar as margens da cirurgia. Se a lesão é totalmente visualizada, pode-se proceder à cirurgia pelo método de alta frequência. Para finalizarmos, vamos falar um pouquinho da vacinação, tá? A vacinação ela é indicada para meninos e para meninas a partir de 9 anos de idade. Todas as mulheres podem receber? Sim, as mulheres até 45 anos têm direito a receber a vacinação. Indica-se essa vacinação. E por qual motivo? Mesmo que essa paciente já tenha tido contato sexual e mesmo que ela já tenha tido contato com algum subtipo de HPV. Essa paciente, recebendo a vacina, ela vai estar ampliando a proteção contra outros subtipos, inclusive gerando a questão do que a gente fala de uma imunidade cruzada, fazendo com que essa proteção aumente ainda mais. Vai sumir, vai tratar e eliminar os vírus que ela já teve contato? Não. Porém, ela vai aumentar essa proteção. Isso dá uma segurança maior, diminuindo o risco dessa paciente desenvolver o câncer de colo de útero. No SUS, a vacina fornecida hoje é a quadrivalente, onde você identifica na composição 2 subtipos de baixo risco e 2 subtipos de alto risco, os oncogênicos. Mas no mercado brasileiro, atualmente, nós já temos a vacina nonavalente, que aumenta ainda mais a composição de subtipos disponíveis nela, aumentando ainda mais a eficácia e proteção contra a questão do HPV e proteção para as mulheres. Se você tem interesse em receber informações como essa e outros assuntos, me siga no canal, ativa o sininho de notificação para você estar sempre antenada em todos os assuntos. Se você tem interesse em marcar uma consulta, acesse o site www.dradolfogabriel.com. Eu estou aqui para te ajudar.